os 4 pilares que sustentam ou que dão funcionalidade correta para que a gente possa desfrutar plenamente da nossa saúde. Bom, para entender quais são os 4 pilares, nós precisamos entender um pouquinho, mas bem pouquinho, de embriologia. Quando o nosso organismo ele vai ser formado, ou seja, quando existe a fecundação, o espermatozoide encontrou-se com o óvulo, começa um processo muito rápido de multiplicação celular, mas não somente de multiplicação celular. Começa a ter uma diferenciação dessas células. Ainda lá, um grãozinho de areia, começa a ter uma diferenciação de células e vão se tornar em 3 tecidos básicos. Esses 3 tecidos são endoderma, ectoderma e finalmente o mesoderma. Tá? São esses 3 tecidos que vão formar exatamente tudo no nosso corpo. Acontece que o Dr. Hammer, que é um médico alemão, que quem descobriu a nova medicina germânica, ele, estudando embriologia, ele começou a associar as funções cerebrais, as regiões do cérebro, com determinados comportamentos que esses tecidos tinham. Então, o interessante é que ele achou uma subdivisão no mesoderma, né, que ele classificou como mesoderma antigo e mesoderma novo. Então, esse cérebro, essa parte cerebral que é mais arcaica, ele classificou como cérebro antigo, então mesoderma antigo. Essa parte do cérebro, uma parte do cérebro que é mais nova, falando em evolução de espécie, ele classificou como o comportamento condizente com o mesoderma novo. Quem são essas partes do cérebro? O mais antigo é o cerebelo e o mais novo, dentro desses dois, tá? E o mais novo é a substância branca. Então, em nível de evolução cerebral, o cerebelo é mais antigo que a substância branca. Bom, isso significa que ele adotou 4 classificações, né? Ele classificou como ele organizou como endoderma, mesoderma antigo, mesoderma novo e finalmente ectoderma. E ele entendeu o comportamento de cada um desses tecidos, o comportamento no nosso corpo de cada um desses tecidos, principalmente quando submetidos a estresse. Como é que um tecido de origem endodérmica reage ao estresse? Como é que um tecido de origem mesodérmica reage ao estresse? Como é que um tecido de origem ectodérmica reage ao estresse? Um tecido, um órgão, tá? E aí ele começou a entender o funcionamento que nos mantinha vivos, um funcionamento de sobrevivência. E ele percebeu que a reação daquele tecido nós podemos chamar de estratégia, não exatamente uma reação, mas sim estratégia de sobrevivência. E o mais legal de tudo é que diante dessa estratégia, quando você reconhece a estratégia do organismo, você pode tomar atitudes que vão ao encontro do conflito, ou seja, você conscientemente pode também adotar estratégias para que o organismo não precise ficar expressando tudo isso. Dentro dos comportamentos que o Dr. Hammer identificou para cada tecido, ele identificou o seguinte: para o endoderma, todos os órgãos, todas as partes do corpo que são derivadas do endoderma, eles têm uma conotação ou têm um sentido biológico de tudo aquilo que é vital. Tudo aquilo que é vital para nós. Então, por exemplo, respiração é vital, alimentação é vital. Basicamente, todos os órgãos que estão relacionados a situações vitais, então respiração, reprodução, alimentação, digestão, estão relacionados ao endoderma, ok? E tudo que é vital, então, participa desse comportamento. Vamos pensar, então, numa situação. Eu disse para vocês que são comportamentos que ele observou quando submetia esses tecidos, esses órgãos ao estresse. Então, eu tenho que ter no cenário desse estresse uma situação que seja vital. Então, vamos pensar num concurso. Um concurso onde você fala assim, nossa, se eu passar nesse concurso, esse concurso é minha vida. Esse concurso vai mudar a minha vida. Nossa,
Então, quando você tiver um conflito que mexa, que seja chocante com você, onde a sua vida de alguma maneira tem o antes e depois daquilo, você vai ter alguma repercussão, alguma reação, algum acionamento de estratégia de sobrevivência quando vive esses conflitos. Então eu dizia, por exemplo, um concurso. Como é que um concurso pode gerar um comportamento? Bom, de repente, olha só, isso é uma história real de um paciente, viu? Um paciente que ele tinha muita vontade de ser juiz, né? Então ele fez concurso para magistratura e ele prestou durante, sei lá, 4, 5 anos o concurso de magistratura. E chegou em um desses concursos e ele falou assim, puxa, ele começou a ler a prova e ele falou, esse concurso é para mim, esse concurso é meu, porque eu já sei, eu já estudei muito e agora finalmente estão caindo questões que eu estou tendo muita facilidade em responder. Então ele estava muito à vontade e quando ele saiu da prova ele falou, puxa, eu acho que eu fui muito bem. E realmente quando ele conferiu no gabarito ele tinha ido muito bem, se classificou para a próxima fase, daquela próxima fase ele se classificou para outra, enfim. No final de todo o processo ele conseguiu estar entre o número de vagas, né? Então foi anunciado, sei lá, 20 vagas, ele estava dentro desses 20. E aí ele só estava aguardando ser chamado, porque é assim, olha, já passei. Então minha vida já mudou daqui para frente, eu já sou um juiz. Eu só preciso esperar a data de chamada, mas o mais difícil eu já cumpri e minha vida já é outra a partir de agora. Beleza. Só que, passado algumas semanas, ao invés dele ser chamado, ele recebeu outro tipo de comunicado, que tinham descoberto que alguém tinha fraudado o concurso e que o concurso estava anulado. Olha só o choque que ele deve ter levado. Dá para imaginar estudar 4, 5 anos. Ele sempre chegava perto, mas nunca passava. Sempre esbarrava ali, mas nunca chamava. E agora que finalmente ele estava dentro do número de vagas, ou seja, era uma questão de tempo para mudar definitivamente a vida dele, vem algo chocante e tira ele da jogada. Então o que acontece nesse momento? Ele tem uma situação impactante, inesperada, vivida de uma maneira dramática. E com todo esse contexto da sua história, ele acabou desenvolvendo um sintoma físico, tá? E no caso dele, ele tinha uma gastrite muito forte, que é um órgão vital, né? Relacionado às funções vitais, a nossa digestão, nossa alimentação, digestão, é um sistema vital para o nosso organismo. Então, olha só, ele não conseguia aceitar, é como se ele não digerisse aquilo que aconteceu na história dele. Ele já tinha algo e agora foi arrancado dele, já era dele. Era uma úlcera que começava no estômago e estendia para o duodeno. Então é como se tivesse, era seu, ele já estava digerindo a situação e foi arrancado lá de dentro dele. Ok? Foi essa conotação que nós identificamos na sessão dele e, enfim, estimulamos. O importante é o seguinte, endoderma refere-se, os conflitos do endoderma referem-se a situações que são vitais para a pessoa. A vida dela é como se tivesse um antes e um depois daquele acontecimento, que ao mesmo tempo é impactante, inesperado e vivido de maneira dramática. Temos mais outros tecidos. Então, como eu disse para vocês, mesoderma antigo. Mesoderma antigo, ele carrega um conflito que é uma necessidade para a sobrevivência também. É um conflito de um forte sentimento de atentado à integridade. Tá? Esse atentado à integridade pode ser de qualquer caráter, porque aqui o nosso cérebro humano ele não fica medindo onde que você sentiu-se ferido. Você sentiu-se ferido e pronto, e ele reage. Pode ser ferido na alma, pode ser ferido a sua moral, pode ser ferido a sua índole, pode ser ferido físico, pode ser ferido em qualquer aspecto, real, simbólico, imaginário, virtual, mas sentiu-se ferido dentro de uma situação impactante, ao mesmo tempo inesperada, vivida de um contexto dramático, pronto. O tecido ou os órgãos derivados do mesoderma antigo é quem vão sofrer isso.
Por quê? É como se eles representassem uma carapaça. E toda vez que eu tenho minha carapaça, meu escudo, de alguma forma ele foi frágil ou foi ultrapassado, é sinal que eu não consegui ter uma integridade absoluta, ok? Então vamos dar um exemplo. Eu tenho uma verruga, por exemplo. Essa verruga, ela surge com uma conotação, uma carapaça, como se quisesse reforçar o tecido e eu tivesse um escudo, novo escudo ali, para que eu pudesse reforçar ao atentado à integridade. Então, se alguém quiser me ferir na mesma região, agora eu tenho um tecido que reforça aquela região. Então, não vão conseguir ter um ataque à integridade tão fácil novamente, tá? Então, por isso que ele tem essa conotação e vão ter expressões no meu corpo. Por exemplo, a verruga é uma delas. É uma tentativa, a formação de uma verruga é uma tentativa do organismo em construir uma carapaça, construir um super escudo, porque naquele local ele sentiu o atentado à integridade, ok? E como eu disse, esse atentado à integridade, ele pode ser de vários aspectos, real, simbólico. Simbólico, por exemplo, alguém que aponta o dedo para você fazendo uma acusação é um atentado à sua integridade. Quem roubou minha carteira? A pessoa aponta, foi ele. Um atentado à sua integridade, à sua índole, né? A não ser que foi você mesmo. Mas se não foi você, isso geralmente é considerado um atentado à integridade. Integridade moral, integridade da índole, integridade de vários aspectos. E onde que você vai desenvolver uma verruga, por exemplo, tá? Não é que sempre vai ter verrugas. Onde você foi apontado. Então, se a pessoa apontou para o centro do teu peito, é ali que você vai precisar desenvolver uma super carapaça. É ali que você está sentindo como se alguém tivesse te ferindo realmente. Como você foi pego de surpresa, o cérebro não sabe distinguir o que é real, o que é simbólico, o que é imaginário, o que é virtual. Ele apenas registra. E quando ele registra, ele já não tem mais esse detalhe da origem, no sentido de real, simbólico, imaginário, virtual. O importante para ele é, isso foi vivido por mim, ok? Se isso foi vivido por mim, ele precisa se armar para um possível próximo atentado. Temos também o próximo tecido, que é o mesoderma novo, tá? Nós estamos fazendo uma construção aqui, eu já vou listar para vocês. O mesoderma novo. Mesoderma novo está relacionado aos grandes conflitos, ou os conflitos imensos de impotência ou desvalorização. Impotência ou desvalorização em vários sentidos, tá? Impotência ou desvalorização, por exemplo, às vezes isso pode acontecer nós com a gente mesmo, olha só. Eu acho que eu não consigo. Se fosse meu irmão conseguiria, eu não consigo lidar com isso. Eu acho que é forte demais para mim essa situação. Então, olha só, eu disse várias expressões que ilustram sentimentos de impotência ou desvalorização. Pode vir de outras pessoas também. Eu acho que isso não é para você. Por exemplo, se alguém fala, isso daí ele não aguenta não, é rapidinho, ele pede demissão. Isso daí tem que pegar alguma coisa mais leve, sabe? Então é alguém me desvalorizando ou dizendo que eu sou impotente, ok? Então, se isso pegou você de surpresa, ou seja, tem que ter também um cenário de ser impactante, inesperado, vivido dentro de um drama interno ou não, mas tem que ser um contexto dramático também. Não é tão fácil desenvolver registros e estratégias, tá? Só que não é tão fácil e ao mesmo tempo né? Por que ao mesmo tempo é? Porque toda vez que eu tenho carências, toda vez que eu tenho vazios, fica fácil de preencher com exatamente qualquer coisa, tá? E nada como ser pego um pouco de surpresa e ter esses sentimentos que encontram brechas quando eu me sinto vazio. Então nós falamos do endoderma,
Falamos do meso antigo, falamos do meso novo e agora vamos falar do ectoderma. O ectoderma ele carrega estratégias de sobrevivência quando o conflito está relacionado a um contato indesejado ou uma separação que você não queria que acontecesse, tá? Um contato indesejado, você dentro de um relacionamento, você que não te faz bem, um contato indesejado, alguém que ficou te pegando, te segurando, ou alguém que tentava fazer mal para você, um bandido, por exemplo, o toque dele. A sua relação com o seu chefe, se ela não é boa, é um contato indesejado, tá? Agora, uma separação não desejada. Uma separação não desejada, o fim de um namoro, por exemplo, que você queria continuar, né? Mas a outra pessoa não. A perda de um emprego que você gostava ou que você tinha ali o seu ganha-pão e agora foi pego de surpresa e não tem mais. Então são várias situações em que você perde o contato de uma maneira importante. Por quê? É impactante, inesperado e vivido de um contexto dramático. Bom, nós temos então 4 comportamentos básicos que podem estar ali relacionados a muitos momentos da sua vida. Tá? Não é para todos os momentos da sua vida, por quê? Porque se vocês olharem um pouquinho antes, eu sempre disse assim, tem que ser uma situação impactante, inesperada e vivida de forma dramática. Tá? Então, situações que não estão presentes nesse contexto, você vai ter outros recursos, mas os componentes fundamentais para que a gente construa a nossa história estão relacionados ao forte estresse. E aí eu estou dizendo sobre estratégias de sobrevivência. Senão não vão ser acionadas estratégias de sobrevivência, apenas estratégias de crenças, Quando não tem estresse, eu utilizo outros recursos. Estratégias de crenças, estratégias de conforto, estratégias da zona de conforto e aí por diante, ok? Aí entra muito o que eu acho, o que eu acredito. Agora, estratégia de sobrevivência, não existe o que eu acho, o que eu acredito. A natureza é assim, olha, ou vai ou racha. Não tem o meio termo. E por que não tem o meio termo? Porque o meio não é negociável a sobrevivência. No reino animal, a sobrevivência é algo que você vai com tudo ou você foge com tudo. É luta ou fuga, tá? Se o outro animal, se o seu predador está com fome, ele vai atrás de você. Se o seu predador não está com fome, você pode estar no mesmo ambiente dele, a 100 metros dele, que ele não está nem aí para você, se ele está de barriga cheia. A gente vê isso nos filmes nos documentários, né? O leão, quando ele está saciado, as zebras ficam pastando do ladinho dele. Ele só vai caçar quando ele tem fome. Por quê? Porque é uma questão de sobrevivência do leão. Ele não precisa ficar caçando para estocar. Nós ficamos caçando. A gente vai lá no açougue e fala assim, eu quero uma picanha, eu quero uma costela, eu quero um pernil, eu quero um lombo, eu quero bisteca. Eu quero tudo isso. E coloco tudo na minha geladeira. O que acontece? Eu posso ter acabado de almoçar e vou no supermercado para comprar as coisas para amanhã, para depois, para a semana. Eu fico armazenando, abastecendo a geladeira. O animal no seu reino, não, ele come o que ele precisa para sobreviver. Então, por isso que é instinto. Se ele está saciado, a presa pode estar junto dele, que não faz mínima ameaça a ele naquele momento. Por isso que eu digo que na natureza ou vai ou racha. Olha só, com esse conhecimento nós conseguimos nos antecipar quando a gente vive uma situação impactante e inesperada, porque ninguém está livre de viver uma situação impactante e inesperada. Mas, se nós já sabemos que existem 4 comportamentos básicos, nós já conseguimos identificar qual desses pode ser acionado com aquela situação de estresse. E quando nós sabemos disso, nós tomamos já providências. As chances de desenvolvermos um sintoma físico, um sintoma comportamental, ela diminui muito.
Estamos totalmente livres de ter sintomas? Infelizmente não. Por quê? Porque nós somos seres humanos, nós carregamos crenças que estão embutidas aqui, que nós desconhecemos, nós carregamos histórias que nós vivemos na infância, que nós vivemos na adolescência, que nós esquecemos que elas existem, mas elas estão guardadinhas aqui em algum lugar no meu inconsciente, ou até no meu sub. Nós carregamos tudo isso, nós carregamos histórias dos nossos antepassados, enfim. Nós carregamos muita história que está registrada aqui dentro e nem tudo aquilo que está no acesso consciente vai ser suficiente. Onde que eu quero chegar? Algumas vezes nós vamos adoecer, sim. E diante de um sintoma que a gente apresenta, a gente aprende com ele. Por quê? Porque aquele sintoma nos conta que história que eu vivi que eu ainda não consegui resolver. Se eu, por exemplo, começo a desenvolver uma dor no meu joelho, eu falo, puxa, de onde que vem essa dor? Porque eu já sei que o joelho representa o mesoderma novo, o joelho em si é submissão, então ele já começa, o sintoma começa a contar a minha história que está em algum lugar do meu subconsciente, guardadinha lá, ela existe, mas está guardadinha, mas o sintoma começa a me contar a história, isso que é legal, então eu consigo por duas vias. Quando eu identifico que vivi uma situação de estresse muito intenso, eu já sei onde que aquilo pode levar e eu antecipo uma resolução. Então, às vezes, em boa parte das vezes, nem chega ao sintoma físico. Quando um sintoma físico se manifesta, é porque alguma coisa passou despercebida. Ou seja, eu não considerei que aquilo mexeu muito comigo, mas na verdade mexeu de alguma maneira, ficou registrado e agora meu organismo está apresentando uma estratégia. Qual é essa estratégia? Essa estratégia ela é representada por um sintoma. Dependendo do sintoma, eu consigo identificar exatamente qual é o tipo de conflito. E se eu consigo identificar o conflito, fica fácil de tomar atitudes para passar por essa fase de uma maneira muito mais rápida. Eu falei de 4 comportamentos. Olha só, quais são eles? Vamos listar? Vital, endoderma. Integridade, que é o mesoderma antigo, potência e valorização, que é o mesoderma novo, e contato ou separação, que é o ectoderma. Estes 4 componentes, esses 4 fundamentos vão conseguir sustentar uma saúde plena, tá? O que eu digo sustentar uma saúde plena? Você pode mudar muito o comportamento biológico do seu organismo, mudar positivamente, torná-lo mais vital, torná-lo mais potente, torná-lo mais íntegro, torná-lo mais pertencente. Esses 4 fundamentos você pode, a partir de agora, eu vou contar para vocês como é que você, na prática, faz tudo isso no dia a dia. E se você introduz esses 4 fundamentos no seu dia a dia, você consegue se tornar uma pessoa não imbatível. Quem somos nós? Não uma pessoa inatingível, né? Imagina, não é essa a pretensão dessa aula e nem dos nossos estudos. É você se tornar uma pessoa que evolui constantemente. O que é evoluir constantemente? Eu consigo ativar o melhor da minha biologia e quando o meu melhor ainda não é o suficiente, eu consigo aprender e evoluir com ele. Eu preciso me sentir vital, eu preciso me sentir potente, ou valorizado, eu preciso me sentir íntegro e eu preciso me sentir pertencente. Esses 4 elementos. Agora sim, muitas formas de colocar isso no seu dia a dia. Eu consigo me sentir vital. Que jeito que eu sinto vital? Eu já começo... Bom, se eu abrir meus olhos durante o dia, eu dormi, acordei, estou vivo. Pronto. Começa a agradecer de estar vivo. Começa a agradecer cada momento. Começa a agradecer tudo que você consegue fazer. Levantou-se da cama, parece que é um movimento automático, parece que é um movimento que, enfim, não tem muita importância. Levantar-se da cama, você levanta espreguiçando. Opa, ficou de pé, agradeça. Isso é sentir-se vivo.
Agradeça, toque seu corpo, dê uns tapas, sinta que você tem vitalidade. E a partir disso, tá, eu tenho alguma deficiência, eu tenho alguma dificuldade de locomoção, puxa, então faça o seu máximo. Eu consigo no máximo ficar sentado, porque eu vou para uma cadeira de rodas. Isso, então agradeça por conseguir ficar sentado e faça o seu melhor sentado. O importante é o seguinte, o que eu faço da minha vida hoje? E agradeça pelo que você faz, porque você pode melhorar. Quando você agradece, você reconhece as suas vulnerabilidades, os seus limites, mas também você abre portas para melhorar o seu estado, tá? Então, por exemplo, eu posso, a partir de hoje, querer fazer exercícios para me sentir mais vital. A pergunta então é: o que é que eu faço que me faz sentir vivo? Eu me lembro da minha mãe, ela já tinha se aposentado e ela foi prestar um concurso para a cidade vizinha, para a Secretaria de Educação. E ela foi prestar o concurso. E eu falei, mãe, por que você está prestando o concurso se já está aposentada? Se, eu não sei, mas me parece que nem tem interesse, caso passe, em assumir o cargo, enfim e tal. E ela disse o seguinte: eu estou fazendo esse concurso porque estudar valendo, não é treino, estudar valendo me faz sentir viva. E isso entrou na minha cabeça, essas palavras, e hoje faz muito sentido. O que ela estava fazendo? Exercitando a vitalidade dela. Não era tanto que ela passou, mas não assumiu. Olha que interessante. Ela fez o concurso porque ela queria algo que valesse mesmo, para sair resultado lá em algum lugar, saiu resultado, tá valendo mesmo. Treino é treino, jogo é jogo, e ela fez exatamente isso. No jogo da vida ela fez aquilo que ela se sentia viva. E ela foi, estudou muito e passou, e não assumiu, ok? Então, a minha pergunta para você é: o que é que te faz sentir vivo? O que é que você faz hoje, no tempo presente, diante de todas as suas vulnerabilidades, mas o que é que você faz que faz você se sentir vivo? Isso é a sua primeira atividade, para você começar a colocar em ordem um dos 4 pilares. Quando você responde essa pergunta, você coloca em ordem um dos 4 pilares, que é do tecido embriológico, que faz você sentir-se vivo, sempre no tempo presente, ok? O segundo, mesoderma antigo, integridade. Então nós vimos que toda vez que nós sentimos um atentado à nossa integridade, isso nos causa reações. Então eu tenho que tomar atitudes que me fazem sentir íntegro. Qual é o valor ou a qualidade que você tem que é inabalável? Ninguém mexe nisso. Qual é? Qual é a sua principal qualidade? Você é íntegro em quê? É íntegro nas suas palavras? Você é íntegro nas suas ações? Você é íntegro e fiel às suas amizades? Você é íntegro e fiel ao seu cônjuge? Você é íntegro em quê? Em que área da tua vida você é íntegro? Onde aquilo não tem como. Não há nada que te faça se corromper ou ser corrompido com uma situação. Ninguém consegue ultrapassar aquela barreira. Em qual área? Então, quando você responde essa pergunta, você tem o seu segundo pilar nos fundamentos da sua saúde íntegros. Por quê? Porque nós estamos falando de tecido embrionário, comportamento de tecido embrionário. Nós estamos colocando aqui vários pilares de ciência para explicar para você o quanto na prática você pode ter atitudes que são relativamente simples. Basta responder essa pergunta de forma fiel. Se você responder as perguntas que eu estou fazendo aqui, você vai ter ações. E são ações que você consegue colocar, não é o que o outro faria. Eu estou fazendo essa pergunta é individual, é para você. Se tem casais ou grupos, não vira para o outro perguntando, não. Ah, como sou eu? O que eu faria? Essa pergunta é interna, ok? Essa pergunta é interna, é você com você. Nem olha para o lado para não ser
não ser sugestionado, tá bom? Muito bem. Terceiro pilar eu falei sobre o mesoderma novo, sentimentos de potência ou valorização. Então é assim, a culpa é algo inventado pelo ser humano, eu digo que é um sentimento sintético. Por quê? Porque a culpa, além de te amarrar para não evoluir, ela te deixa amarrado para nem repetir. Então, ferrou de todo lado. Quando é que eu me sinto culpado? Quando eu me sinto impotente ou desvalorizado. Tá? Então, qual que é a pergunta? O que é que eu faço? O que é que eu consigo fazer hoje, sempre no tempo presente, tá? O que é que eu consigo fazer hoje que me faz sentir orgulhoso de mim? Tá? Eu não consigo fazer tal coisa, mas você fica orgulhoso de tentar fazer? De cada dia dar o seu melhor para cada dia estar mais próximo do resultado que você deseja? Então, peraí, tem um reconhecimento aí, tem que haver um reconhecimento aí. Eu ainda não cheguei lá, mas cada dia eu estou mais perto desse ponto que eu determinei para a minha história, para aquela meta ou para aquela situação. Cada dia. Eu não cheguei, mas eu tenho que olhar para mim no final do dia e falar, valeu. Eu sei que você fez hoje o que foi possível. Eu sei que você fez hoje o que você deu conta. Tem dia que você consegue mais, tem dia que você consegue menos. Mas hoje você fez o que deu conta e é isso que faz você ficar de cabeça erguida. Então a minha pergunta para você é, para o terceiro pilar, para que você tenha ações práticas para o terceiro pilar é: o que você faz hoje, o que você consegue fazer hoje que você olha e te dá os parabéns? E se você não está achando nenhuma área da sua vida que você bateria palmas para você, é hora de você bater palmas por estar se perguntando. Por se perguntar, você já começa a processar a necessidade de uma resposta. Quando nós fazemos perguntas, nós estamos instigando o nosso cérebro a achar uma resposta. Se ele acha a resposta para achar o nome daquele ator que você esqueceu, então por que não fazer perguntas que são ditas até difíceis? Perguntas de difíceis respostas? Talvez não. Talvez a gente não esteja acostumado a fazer esse tipo de pergunta. Tá? Então são perguntas novas, vamos dizer assim. Porque quando a gente fala que é difícil, a gente está dizendo já que se eu não encontrar, tá tudo bem, porque é difícil. Não é assim? Olha, neurociência explica tanta coisa, eu amo neurociência. Tá? Então é muito importante ter cuidado com as palavras. Quando eu digo que é difícil, eu já estou dizendo para mim, se eu não conseguir, tá tudo bem, porque é difícil, eu tenho uma justificativa. Tá? Então, quando eu digo que é uma pergunta nova apenas, não é uma pergunta difícil, é uma pergunta nova. Ou uma pergunta para uma resposta nova, o importante é isso, é que você esteja aberto para que seu cérebro busque em algum canto dele a resposta que você precisa. E se você não encontra a resposta redondinha, bonitinha, brilhante, em neon para você, que pelo menos você sinta-se orgulhoso em perguntar. Ok? Isso vale palmas para quem nunca permitiu se perguntar. Faça as perguntas. Sabe o que move o planeta, o que move as ideias, o que move o mundo? Não são respostas, são perguntas. São perguntas, ok? Muito bem, então estamos no terceiro pilar e agora vamos para o quarto pilar que eu disse para vocês, é o pertencimento, porque é contato e separação. Pertencimento. Eu preciso sentir-me pertencido a algo para que faça sentido, para que eu tenha um conjunto, que é assim que vem a nossa essência. Por que o pertencimento faz parte da nossa essência? Você já pensou se você fosse uma célula única? Nós somos um conjunto de milhares, bilhões de células. Bilhões de células. Ou seja, nós somos um conjunto. Não dá para vivermos sozinhos. Estarmos vivos já mostra que nós somos frutos de um conjunto. A nossa essência, até não é nem a essência de bilhões de células, nós nos formamos a partir de duas. É um conjunto, eu preciso sentir-me pertencente a algo. O sentimento de pertencimento, ele é uma lei. Ele é uma lei. Tá até dentro de outros estudos, mas ele é uma lei. Então, olha só, eu preciso sentir que eu pertenço a algo, a alguém, a um sistema. Então, por exemplo, eu pertenço ao sistema da minha família. Eu pertenço a
a um grupo de amigos onde eu me sinto extremamente à vontade. O que é sentir-se pertencente? É estar à vontade, onde você pode rir, onde você pode chorar. Sabe que a verdadeira essência do pertencimento é onde você pode tudo. É onde você não precisa ser personagem. Tem grupos de amigos ou de trabalho que você se sente muito à vontade, mas é limitado. Por quê? Todo mundo conhece o Adailton porque ele tem uma característica de sempre estar sorrindo. E o dia que eu estou triste, eu não posso ir lá, porque eu não posso mostrar minha cara triste. Ou quando eu chego lá, eu boto um sorriso aqui na cara e faço o meu personagem. Então eu não estou totalmente pertencente. Totalmente pertencente é quando, naquele mesmo ambiente, eu me sinto totalmente à vontade para rir, para chorar, para falar, para ficar calado às vezes. Ou seja, eu posso ser eu no tempo presente o tempo todo. Por quê? Porque nós não somos um único perfil 24 horas. Né? Aquele programa de TV Big Brother mostra isso. Né? O Big Brother, que parece ser um programa muito fútil, na verdade, ele extrai isso do ser humano. Não dá para ser um personagem 24 horas. Você muitas vezes tem ira, você tem momentos de euforia, você tem momentos de tristeza, de angústia, de desabafo e assim por diante. Lá mostra uma realidade muito legal, que é ser humano diante das situações de pertencimento ou não, ok? E muitas vezes o que nos faz a ter comportamentos estranhos, vamos dizer assim, ou que não estamos acostumados, é justamente esse desequilíbrio do pertencimento, tá? Então, se eu tenho um grupo ou se eu tenho um local onde eu posso ter todas as minhas emoções afloradas na sua intensidade necessária para aquele momento, eu sou plenamente pertencente àquele. Então, a pergunta para o quarto fundamento é: onde é que você se sente totalmente pertencente? O pertencimento, a sensação e o alento de ser aceito como somos. Eu posso rir, eu posso chorar, eu posso ficar bravo, eu posso falar muito, eu posso ficar calado, que ninguém vai estranhar, que ninguém vai questionar, porque ter emoções é inerente do ser humano, é de quem vive e não de quem está sobrevivendo. E o que acontece quando você não se sente pertencente a nenhum grupo? Aí você busca. Aí você acaba de identificar que você tem um desses fundamentos que está meio instável, tá? Não é que você tem um problema, pelo amor de Deus, tá? Você tem algo para ser reforçado. Você tem um dos 4 pilares que precisa de reforço. Então, não é uma busca a 1000 por hora, tá? É uma busca que você precisa fazer isso no seu tempo, mas onde é que eu me sinto mais à vontade em expressar exatamente tudo, sem ser exatamente... Não é que tem que ser também o paraíso, né, das emoções, mas um lugar onde você se sinta muito tranquilo para ser quem você é, tá? Não é que é assim, deixa ele chorar, deixa ele rir, deixa ele assim que tá tudo certo. Não, tá? É importante que você tenha essa situação de que você tem na dose que você sabe lidar.